quem nós somos de fato. Por que nós estamos aqui? Por que às vezes a vida traz alguns desafios que a gente para pensar, nossa, foi difícil. E outros você fala, nossa, que maravilha, que ótimo que isso aconteceu comigo. Outros você não quer nem lembrar. Isso é a nossa vida neste planeta. E a nossa vida neste planeta é reflexo daquilo que nós criamos para nós. É reflexo daquilo que nós plantamos na nossa mente. É reflexo daquilo que nós deixamos entrar e permanecer na nossa mente. Isso é a nossa vida. Algumas pessoas passam por mais dificuldades do que outras. Por que para algumas pessoas é mais fácil? E para outras parece que está sempre andando de lado e nunca indo para frente. Por que existe essa diversidade de modo de viver? Por quê? Você já parou para pensar? E você já fez alguns tipos de questionamento desse? Ou você está no modo automático? No piloto automático. Você sabe o que é piloto automático? Em aeronaves tem isso, agora já tem também em carro, em automóveis. Alguns automóveis já tem também piloto automático. É aquela máquina que segue sozinha, sem o seu comando, sem a sua ação. Na vida, muitos de nós estão vivendo no piloto automático. O que é viver no... Como assim viver no piloto automático? Você vive a vida no automático. Você acorda de manhã, vai trabalhar, trabalha o dia inteiro, volta para casa no final da tarde, às vezes no meio da noite, cansado, cansada, dorme, acorda de manhã, vai trabalhar, volta para casa, dorme e assim vai. Hoje, amanhã, depois, e... até que um dia você se aposenta. Nossa, agora eu vou viver. Será? Eu conheço muita gente que se aposentou e não suportou ter que viver, porque não sabia viver. Adoeceu. Eu conheci uma pessoa muito ativa no trabalho que ela fazia. Se aposentou, 2 anos depois, morreu. Por quê que acontece isso? Porque a gente entra num modo automático e fica tão automático que não sai, não consegue viver fora do automático. Essa pessoa era um funcionário público. Eu não vou dar mais detalhes para não identificar a pessoa e também isso não é importante para nós. Eu só quero contar a história para trazer o exemplo. Era um funcionário público, cumpridor, sim, da tarefa dele. Era um ótimo funcionário público. Ele cumpria o trabalho dele religiosamente todos os dias. Saía de férias, passeava com a família, voltava, trabalhava e passou todo o tempo que é exigido para se aposentar. E o sonho dele, não, quando eu me aposentar, eu vou ajudar minha mulher a cuidar da casa, eu vou passear, eu vou... Tudo o que ele sonhou para a vida, ele imaginou fazer depois que se aposentou. E viveu a vida sem
pensar em mais nada, só vivendo, trabalhando e dormindo, comendo e dormindo, trabalhando, comendo e dormindo. Diversão? Depois a gente vê. Viver? Depois a gente vê. Depois que aposentar. Resultado, para simplificar, não vou contar toda a história. Passou, nos primeiros momentos, ele tentou fazer aquilo que ele imaginava que seria importante. Eu vou ajudar a minha mulher a cuidar da casa. Aí, nos primeiros dias, a mulher, mas eu sempre fiz isso sozinha, você está me atrapalhando. Vai passear com seus amigos. Ele saía para casa, mas ele não fez amigos. Ele se dedicou ao trabalho, só ao trabalho. Ele não encontrava as pessoas, ele não cultivou amizade. Ele não criou amizades. A amizade era convívio pessoal dele com a família, trabalho e família. Trabalho e família não, trabalho e casa para dormir. Eles não tinham filhos. Quando ele se aposentou, ele não tinha vida. Percebeu que passou a vida inteira dedicada a alguma coisa que não era ele, entregou aquela parte da vida. E quando ele saiu daquela parte da vida, ele só lembrava de quando era criança, que sofria bullying na escola, que só lembrava das mazelas da infância. Ficou muito feliz quando conseguiu um emprego, que aí ele ficava o dia inteiro ocupado. Mas na hora que ele ficou livre daquele emprego, que ele percebeu que tinha que viver, mas aí já tinha passado quase toda a vida, porque quando você se aposenta, você já passou quase toda a vida. Falta uma parte ainda. A única coisa que ele tinha era a lembrança da infância que ainda ele viveu alguns momentos. Mesmo sofrendo bullying na escola, porque ele era uma pessoa assim, mais, vamos dizer assim, de uma maneira mais simples, meio acanhado, meio assim, com alguns traumas já de infância. Sofria bullying, não era bom do esporte, porque também nunca se dedicou, se relacionava assim, só com aquelas pessoas com quem ele tinha muita proximidade, solitária, vamos dizer assim. Não teve filhos. Viveu só com a mulher, e quando ele falou assim, eu vou ajudar a mulher, que ela reclamava, que ela ficava cuidando da casa sozinha, quando ele falou, vou ajudar, ela proibiu ele de ajudar. Cara, eu sempre fiz isso sozinha, por que você vai querer me ajudar agora? Agora não precisa mais. Essa pessoa começou a viver dos momentos da infância. E aí começou a sofrer a consequência de viver no passado. Começou a sofrer algumas doenças que ele ainda não tinha. Claro, a pessoa fica mais velha, fica mais propensa a sofrer algumas doenças, mas ele passou a ter. E aí passou a não ter mais controle da vida, porque tudo que ele imaginava que iria fazer depois de se aposentar, ele não tinha mais disposição e nem condição física para fazer. E aí passou a ficar no passado. E o que significa quando você fica no passado? Você alimenta a insatisfação da vida. É isso que provoca a depressão. É olhar para o passado. É viver no passado. É não encontrar vida no presente. É não conseguir se encontrar no presente. Isso é depressão. Então, se você conhece alguém que está sofrendo de depressão, é justamente porque está num momento da vida que ela nem está num piloto automático, como esteve esse meu amigo durante muito
muitos anos, durante toda a sua vida profissional de mais de 30 anos trabalhando, estava no automático, não estava vivendo, não viveu, não construiu a vida, não construiu amizade, nem família, praticamente. Viveu com uma outra pessoa. Mas não sei exatamente qual foi a história que ele viveu com outra pessoa. Mas só pela reação da pessoa quando ele falou que ia ajudá-la, você percebe que tudo bem, uma situação diferente. Nós construímos depressão quando nós não enxergamos a importância do momento que nós estamos vivendo e ficamos focados no passado. Ficamos focados na lembrança de alguns momentos no passado. E a maior parte desses momentos que nós ficamos na lembrança, na maioria das vezes, nem sempre são reais. Por incrível que possa parecer, eu conversei já com muita gente, eu faço sessões de orientação espiritual para algumas pessoas, e eu já conversei com muitas pessoas que sofreram com depressão. A maioria das pessoas que sofrem com depressão, isso na minha experiência, não estou falando isso com base em nenhuma situação científica, nenhum estudo científico ou em alguém catedrático nesse assunto. Eu estou falando da experiência que eu vivi com algumas pessoas que eu já atendi, conversei, para dar alguma orientação espiritual, para mostrar o caminho que existe além dessa vida. Além desse mundo, corpo material que nós vivemos, nós temos um mundo espiritual que é a nossa base, que é a nossa retaguarda. A nossa verdadeira vida é a nossa vida espiritual. Este corpo, esta vida material, é um reflexo daquilo que acontece no mundo espiritual. E nós aqui, humanos, encarnados, que têm este corpo, com toda a capacidade para desenvolver, para realizar, para construir, para transformar a nossa realidade, estamos aqui cumprindo um papel. Esta vida, como se nós estivéssemos interpretando um papel. E esta vida, nós estamos no palco dela. Ou nós estamos no comando dessa vida, ou alguém está manipulando a nossa mente para que a gente siga o caminho que é o padrão da coletividade, que é o padrão coletivo, que é o padrão que a maioria vive, é o padrão que segue o que os outros estão fazendo. Esse é o padrão da sociedade, da maioria da sociedade. Alguns já conseguiram despertar a consciência. Mas hoje o tema é a depressão. Como que a gente lida com depressão? Você conhece alguém? Você já passou por alguma situação de depressão? Você já viu ou já lidou com algumas pessoas que passaram ou que estão passando ou que constantemente sofrem com depressão? Você tem ideia do que é isso? Você já ouviu falar? Já conviveu com alguém? Comente aí. Comenta, você que está no TikTok, você que está no Instagram. Comente, já passou por alguma situação? Você já passou por alguma situação dessa? Ou tem? Ou conhece alguém, algum parente? Algum amigo, amiga? Depressão, a grosso modo, resumindo, depressão é excesso de passado, foco no passado. Como a história desse meu amigo. Quando ele não conseguiu mais viver na vida, no momento presente, ele começou a se lembrar do que ele poderia ter vivido na infância e que de alguma maneira também ficou escondido, do que ele não precisava ter feito o que fez
mais fez lá na infância. Até lembrava de algumas brincadeiras que fazia. Mas só que isso ficou lá na infância. E tem como você voltar na infância e resolver mudar a sua vida? Tem como você falar assim, mas o passado não tem como voltar. O passado já foi. Sim, tá certo, você não consegue voltar no passado e reviver. Mas tem uma coisa que você pode fazer para se libertar da depressão.